Bem-vindos ao Anime Chronicles. Hoje vamos explorar a cultura do Japão e seu folclore de forma aprofundada, com cenas de que retratam paisagens exuberantes, costumes tradicionais e referências históricas. Os animes nos transportam para um universo repleto de elementos típicos do Japão. Através de personagens carismáticos e tramas envolventes, somos levados a conhecer o rico legado cultural do país do Sol Nascente. Seja através das histórias de samurais lendários, dos festivais sazonais ou das criaturas místicas que povoam o imaginário japonês. Os animes nos proporcionam uma verdadeira imersão na fascinante cultura nipônica. É impossível não se encantar com a riqueza de detalhes e a profundidade dos temas abordados, que nos fazem refletir sobre valores como honra, lealdade e respeito. Ao mergulharmos nesse universo fantástico, percebemos que os animes são muito mais do que simplesmente desenhos animados. Eles são uma porta de entrada para um mundo rico em tradições, lendas e costumes milenares, que continuam a encantar e inspirar pessoas de todas as idades ao redor do mundo. Venha conhecer nessa jornada e descubra o fascinante universo da cultura japonesa nos animes. Naruto. Os nomes e poderes personagens de Naruto são fortemente ligados à mitologia japonesa, o que é uma característica comum em várias obras de anime e mangá. Amaterasu e Susanoo, por exemplo, são os nomes dos dois deuses mais importantes da mitologia japonesa. Amaterasu é a deusa do sol, considerada uma das divindades mais poderosas e benevolentes do panteão japonês. Em Naruto, o Jutsu Amaterasu é uma técnica de fogo de alto nível que causa fogo negro, queima indefinitivamente qualquer coisa em seu caminho, assim como a representação do sol como fonte de luz e de calor. Susanoo, por sua vez, é o deus do mar e das tempestades. Conhecido pela sua força e poder de destruição em Naruto, o Jutsu Susanoo é uma técnica que evoca uma gigantesca armadura espiritual que protege o usuário e lhe concede imensos poderes ofensivos e defensivos. Além desses dois exemplos, vários outros personagens e técnicas em Naruto possuem referências à mitologia japonesa, seja através de seus nomes, poderes ou até mesmo suas histórias e personalidades. Essas conexões ajudam a enriquecer o universo do anime e a adicionar camadas de significado e profundidade às narrativas apresentadas. Noragami. Noragami é um anime que oferece uma visão interessante e envolvente sobre a mitologia japonesa ao explorar a vida de deuses menores e sua interação com os seres humanos. Na história, acompanhamos Yato, um deus considerado menor, pouco conhecido, que busca construir sua reputação e crescer em poder e influência no mundo espiritual. A relação entre os deuses menores e humanos é aspecto-chave de Noragami, visto que Yato e outros deuses como a bela e misteriosa Hiyori frequentemente cruzam caminhos com seres humanos em situações diversas. Esses encontros fornecem um olhar complexo sobre a interação entre o divino e o humano, explorando temas como devoção, sacrifício, redenção e conexão espiritual. Ao retratar deuses menores em um cenário contemporâneo e urbano, Noragami desafia as noções tradicionais de divindade e poder, apresentando-os como seres vulneráveis, complexos e muitas vezes em conflito com seus próprias naturezas e desejos. Essa abordagem humanizada dos deuses cria uma narrativa envolvente e emocional que ressoa em temas universais de identidade, propósito e redenção. Através da jornada de Yato e seus companheiros, Noragami nos convida a refletir o significado da fé, do amor e da devoção, enquanto nos inspira a questionar
as fronteiras entre o divino e o humano. Com seu estilo único e abordagem inovadora, o anime nos convida a explorar nuances e complexidades das relações entre deuses e humanos, relevando questões profundas sobre a natureza da divindade e a essência da humanidade. Shingeki no Bahamut é um anime que se destaca por sua habilidade de mesclar diversas mitologias, incluindo a japonesa, para construir um universo rico e cativante. A narrativa do anime gira em torno de uma batalha épica entre os humanos, deuses e demônios, criando um cenário repleto de referências mitológicas de várias culturas. Uma das maneiras pelas quais Shingeki no Bahamut incorpora elementos da mitologia japonesa é através dos seus personagens místicos. Criaturas como dragões, yokais, deuses shintoístas aparecem frequentemente na trama, emprestando ao universo do anime uma sensação autêntica e imersiva da cultura japonesa. Além disso, a jornada dos personagens principais em Shingeki no Bahamut muitas vezes refletem temas e arquétipos presentes na mitologia japonesa, como a dualidade entre o bem e o mal, a busca pela redenção e a importância da honra e lealdade. Essas inflexões mitológicas não apenas enriquecem a narrativa do anime, mas também oferecem uma visão fascinante sobre a rica tapeçaria cultural do Japão. E integrar a mitologias diversas, incluindo a japonesa, Shingeki no Bahamut consegue criar um mundo único e instigante, que ressoa em espectadores de todo o mundo. Através de sua abordagem inovadora e criativa, o anime nos convida a mergulhar em um universo mágico e cheio de mistérios, que nos lembra da riqueza e diversidade das lendas da história enriquecedoras culturais do Japão. A importância da mitologia. A importância da mitologia da construção do mundo dos animes vai muito além de simplesmente adicionar profundidade às histórias. Ao incorporar elementos mitológicos, os criadores de animes têm a oportunidade de explorar temas universais, atemporais, transmitir valores culturais tradicionais e criar conexões emocionais com o público. Ao utilizar mitologias como a japonesa, os animes conseguem estabelecer um senso de autenticidade e singularidade em seus universos ficcionais. Os deuses, criaturas e histórias mitológicas cativando aos espectadores com seus aspectos mágicos e misteriosos. Além disso, a mitologia japonesa em particular oferece um entendimento mais profundo da cultura tradicional do Japão. Através dos contos, figuras mitológicas, os animes conseguem transmitir valores com respeito à natureza, lealdade, honra e independência entre os humanos e seres sobrenaturais. Essa conexão com a mitologia não só enriquece a história, mas também possibilita aos espectadores uma imersão mais completa no universo apresentado, permitindo que eles se engajem tanto emocional quanto intelectualmente com a narrativa. Assim, a incorporação da mitologia na construção do mundo dos animes não apenas acrescenta uma camada de profundidade e autenticidade às histórias, mas também serve como uma ponta cultural, possibilitando uma apreciação mais ampla e aprofundada de riqueza e herança mitológica da cultura do Japão. Folclore japonês. O folclore é um rico conjunto de lendas e mitos, contos e tradições que refletem as crenças populares e superstições do povo japonês ao longo dos séculos. É uma parte fundamental da cultura japonesa e exerce uma forte influência nas artes, literatura e entretenimento, inclusive os animes. O folclore japonês está repleto de uma vasta gama de figuras mitológicas e sobrenaturais, cada um com sua própria história e significado. Alguns, por exemplo, mais conhecidos incluem Kitsune. As raposas mágicas são seres
comumente representados por metamorfos, capazes de assumir a forma humana. Elas são frequentemente retratadas como seres inteligentes e travessos, associados a poderes sobrenaturais como manipulação do fogo e da ilusão. Tengu, criatura alada com narizes alongados. São considerados protetores dos bosques e montanhas. Os Tengu são retratados tanto como seres benevolentes que ajudam os humanos, quanto como seres malévolos que causam problemas e punem os pecadores. Oni, demônios ou ogros japoneses, são comumente representados com pele vermelha, chifres. Os Oni são temidos como entidades malévolas que trazem desgraça e problemas aos humanos, mas também podem ser retratados de forma mais que trazem desgraça e problemas aos humanos, mas também podem ser retratados de forma mais complexa, representando tanto fúria quanto a proteção. Essas e outras figuras do folclore japonês desempenham papéis importantes na história e produções culturais do Japão, servindo como fonte de inspiração para artistas, escritores e criadores de anime. Através dessas criaturas e contos, o folclore japonês oferece uma janela fascinante para a imaginação e espiritualidade do povo japonês, enriquecendo as narrativas, expandindo os horizontes culturais, tanto para os japoneses quanto para aqueles que apreciam e estudam a cultura japonesa ao redor do mundo. Inuyasha. Inuyasha é um ótimo exemplo de anime que incorpora elementos do folclore japonês em sua narrativa de fantasia. A história sobre Kagome Higurashi, uma estudante de ensino médio que acidentalmente viaja através do tempo para a era feudal do Japão, onde encontra o meio yokai Inuyasha. Ao longo da série, os personagens encontram uma variedade de criaturas e entidades do folclore japonês, como yokais, oni e outros seres mágicos. O anime não apenas se baseia nas figuras e mitos do folclore japonês, mas também os reimagina e incorpora em sua trama, adicionando uma camada de complexidade e autenticidade ao mundo ficcional que apresenta. A maneira como Inuyasha mistura elementos do folclore com a narrativa de aventura e romance tornou a série popular entre os fãs, que apreciam a riqueza e originalidade do universo criado pelo mangá e anime. Ao explorar e adaptar o folclore japonês, animes como Inuyasha não apenas trazem tradição e mitologia japonesa para o público mais amplo, mas também enriquece suas histórias com personagens e elementos únicos, possibilitando a experiência cultural e narrativa mais envolvente e cativante para os espectadores. Natsume Yuji-Osho. Natsume Yuji-Osho é outro exemplo de anime que retrata o folclore japonês, especialmente focado na relação entre humanos e yokais. A história que segue Natsumi Takashi, um garoto que herda o livro dos amigos de seu avô, um poderoso artefato que contém o nome de yokais que seu avô aprisionou. Natsumi decide devolver os nomes aos yokais, o que resulta em diversas histórias de encontro entre humanos e espíritos. Diferente de muitas representações mais tradicionais do folclore japonês, Natsume Yuji-Osho adota a abordagem mais pacífica e respeitosa em relação aos yokais. O anime explora temas como solidão, aceitação e empatia, mostrando como a convivência harmoniosa entre humanos e espíritos é possível através de entendimento mútuo e do respeito pelas diferenças. Ao mostrar uma visão mais humanizada e sensível do folclore japonês, Natsume Yuji-Osho consegue transmitir mensagens poderosas sobre a tolerância, compaixão
interconexão entre diferentes seres, através das interações entre Natsumi e os yokais. O anime nos faz refletir sobre a importância de aceitar e respeitar as diferenças, promovendo a narrativa envolvente e emocionante. O impacto global dessas obras é evidente não apenas na popularidade que alcançaram em diferentes países, mas também na capacidade de educar e sensibilizar os tesouros culturais e folclóricos do Japão. Ao mesmo tempo que entretêm audiências internacionais, essas obras contribuem para a preservação e valorização do folclore japonês. Isso conclui nossa conversa sobre o impacto do folclore japonês na cultura pop e nos animes. Como vimos, os animes são mais do que simplesmente entretenimento. São veículos poderosos, transmitem os elementos culturais profundos, significativos do Japão para o mundo. Se você gostou dessa exploração de cultura japonesa através dos animes, não se esqueça de curtir, compartilhar, se inscrever no canal. Compartilhe nos comentários aqui qual é o seu anime favorito que reflete a cultura japonesa. Até a próxima, pessoal. Continuem explorando o incrível mundo dos animes e tudo que ele tem a oferecer. Arigatou gozaimasu.